Bom pessoal, boa tarde. Segunda tentativa de uma aula audiovisual para o curso de Eletromagnetismo 2. Hoje vamos falar de ondas eletromagnéticas na matéria. A discussão é baseada no Griffith, parágrafo 9.3. Ok, então vamos começar discutindo a propagação em um meio linear. Estas são as quatro equações de Maxwell em um meio material na ausência de cargas e correntes livres. Então, essencialmente, estamos falando de ondas em um material dielétrico. Tá? Meio linear significa que o campo D é proporcional ao campo E com uma constante de proporcionalidade que chamamos epsilon. O meio poderia ser não linear, no sentido que, por exemplo, poderia depender do quadrado do campo elétrico E, ou também poderia ser, ou por exemplo, poderíamos ter que o campo D não é paralelo ao campo E em alguns casos, etc. Para o campo H também temos a condição de linearidade, diz que o campo H simplesmente é proporcional ao campo B com uma constante de proporcionalidade 1 sobre μ. A gente discute no começo o caso de um material homogêneo, significa que epsilon e μ não dependem do espaço. Depois vamos ver o que acontece quando temos dois materiais homogêneos em contatos por meio de uma interface. Então temos uma não homogeneidade. Ok, então agora podemos substituir o campo D e o campo H nessas equações. E vamos ter então que a divergência de E é igual a zero, a divergência de B é igual a zero, o rotacional de E é igual a menos a derivada do campo magnético rispetto ao tempo, e o rotacional do campo magnético é igual a igual a μ epsilon, derivada de E rispetto ao tempo. Então a gente pode repetir os mesmos cálculos que fizemos na aula passada para encontrar uma equação de onda que esta vez terá como velocidade característica o fator 1 sobre a raiz quadrada de epsilon μ, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada desse termo, que, por definição, é a velocidade da luz dividido por um coeficiente que chamamos índice de refração. Então, muito bem, o índice de refração, como essa definição, é a raiz de epsilon μ dividido por epsilon 0 μ0. Agora, em muitos materiais, normalmente, μ0 é muito próximo de μ. Isso significa que aqui simplificamos. Então, o índice de refração é simplesmente a raiz quadrada da raiz de epsilon sobre epsilon 0, que leva o nome de constante dielétrica do meio. Tá? Essas considerações, que em muitos materiais μ0 mais ou menos igual a μ, é uma consideração que vamos repetir várias vezes ao longo desta aula. Ok, então vamos agora entender o que acontece nas interfaces. Então vamos supor, por exemplo, de termos dois materiais, o material 1 e o material 2. Então aqui à esquerda temos epsilon 1 e μ1, e aqui à direita temos epsilon 2 e μ2, tá bom? Então, temos que impor as condições das interfaces. Se vocês lembram, as condições de borda nas interfaces que discutimos no capítulo anterior do Griffith, acho que era o capítulo 7, né? Essencialmente diz que temos relações entre as componentes ortogonais dos campos E e dos campos B e as projeções paralelas interfaces do campo E e do campo B. Essas são as quatro condições que a gente já viu. Tá? Então, começamos a discutir o caso onde temos uma onda eletromagnética incidente que vai de esquerda para a direita, tá? Com uma certa velocidade V1 e uma certa polarização do campo elétrico E1. Desculpa, EI. O campo magnético BI é ortogonal à velocidade 1 e ao campo elétrico incidente. À direita temos uma onda que é uma onda transmitida, tá? Com a velocidade V2,
campo elétrico de polarização é transmitido e campo magnético B transmitido. E temos também uma onda refletida com velocidade V1 mais no sentido oposto, um campo de polarização ER e BR transmitido. Tá? Então, com essa definição, a gente considera que o eixo Z é perpendicular ao interface e tem sua origem na própria interface. Ok, então para a incidência normal usamos a notação complexa dos campos, tá? Então temos que o campo elétrico incidente, o vetor campo elétrico incidente complexo, em função de Z e de T, desconsideramos as dependências em X e Y, porque são constantes, vai ser igual um número complexo, E0 incidente, que é a amplitude complexa incidente, vezes o solito fator de onda complexa E alla I K1Z menos ômega T, na direção X. Tá? Então, essa aqui agora é a amplitude do vetor de polarização, essa aqui é a sua direção. Vocês podem ver de novo na figura. Tá? Incidente, paralelo ao eixo X, etc. Ok. O campo magnético B incidente é relacionado com o campo elétrico, vocês lembram disso? Então temos esta relação, temos que o campo magnético incidente é 1 sobre V1 vezes a amplitude do campo elétrico vezes o fator de fase, que depende do espaço e do tempo, na direção Y. De forma similar, a gente pode ter uma definição para a onda refletida. Esta vez vamos ter a amplitude do campo refletido, campo elétrico refletido é E0 refletido, na direção X. E temos também que a polarização do campo magnético refletido é na direção Y. Tá? Para a onda transmitida, novamente, temos um fator de amplitude E0T, uma direção de polarização X, e para o campo magnético a direção vai ser Y, com uma relação entre o campo magnético e o campo elétrico, dado esta vez da velocidade V2. Notem que aqui estamos colocando sempre o mesmo fator ômega, porque senão não temos como impor as condições de borda que discutimos anteriormente. Ok, então vamos ver o que acontece quando impomos as condições de borda em Z igual a 0. Tá? Então, por exemplo, podemos pôr T igual a 0, Z igual a 0, tá? E aí os campos elétricos se simplificam e aí vamos usar as condições que vocês lembram, a gente discutiu aqui, tá? Muito bem. Então, nesse caso, a gente tem que a amplitude do campo elétrico incidente mais a amplitude do campo elétrico refletido vai ser igual à amplitude do campo elétrico transmitido. Essa aqui é da terceira condição de borda. E da quarta condição de borda a gente tem uma equação que é um pouquinho mais difícil de ler, mas novamente relaciona campo elétrico incidente, campo elétrico refletido e campo elétrico transmitido. Agora a gente define o fator beta desta forma, μ1 V1 dividido por μ2 V2, que é igual a μ1 N2 dividido por μ2 N1, que em muitos materiais significa, estamos considerando μ1 mais ou menos igual a μ2 mais ou menos igual a μ0, se reduz simplesmente à razão entre os índices de refração. Tá? Então a gente pode encontrar uma relação entre, com um pouquinho de conta, as contas vocês encontram no livro. Estou interessado no resultado final que relaciona a amplitude do campo elétrico refletido com a amplitude do campo elétrico incidente. E essa relação é dada por um coeficiente de proporcionalidade dado por 1 menos beta dividido por 1 mais beta, que também pode ser escrito mais ou menos como V2 menos V1 dividido por V2 mais V1. Novamente, esta aproximação é válida em muitos materiais, nem sempre. Por outro lado, temos que a relação entre o campo elétrico transmitido e o campo elétrico incidente,
com o fator de proporcionalidade dado por 2 dividido por 1 mais beta, ou 2V2 dividido por V2 mais V1. Muito bem. Agora a gente observa que se V2 for maior que V1, a onda refletida está em fase, ou seja, para cima. Tá? O que estamos dizendo, vamos ver na figura. Só que vou pegar a figura. Ok, então se V2 é maior que V1, o campo elétrico é para cima, refletido. Se V2 for maior que V1, o que acontece é que a onda refletida é em oposição de fase. Isso significa que o campo elétrico vai ser para baixo. Tá? Muito bem. A gente introduz também os coeficientes de reflexão e de transmissão, que são dados. O coeficiente de reflexão é a razão entre a intensidade refletida dividido pela intensidade incidente. E lembrando que as intensidades são proporcionais ao quadrado dos campos, isso significa que temos o quadrado da razão entre o campo elétrico refletido dividido pelo campo elétrico incidente, que vai ser também igual, mais ou menos, a N1 menos N2 dividido por N1 mais N2. Esse aqui se chama coeficiente de reflexão, esta razão. E esta razão, a razão entre a intensidade transmitida e a intensidade incidente, se chama coeficiente de transmissão, e podemos mostrar que vai ser igual, neste caso, a 4N1 N2 dividido por N1 mais N2 ao quadrado. Note que R mais T, mais ou menos, R mais T deve ser igual a 1, porque não há dissipação na interface. Tá? Por exemplo, se a gente considera uma interface entre ar e vidro, o índice de refração do ar mais ou menos é 1, do vidro é por volta de 1,5, então temos coeficiente de reflexão de 0,04, significa 4% da luz, mais ou menos, como incidência normal, é refletida, e 96% da luz com incidência normal é transmitida. Muito bem, vamos ver como isso se modifica para ondas oblíquas. Então a gente tem agora uma onda incidente genérica que depende da posição R e do tempo t. Temos então um vetor de polarização E0 incidente, que é o solito fator de fase complexo, e o campo magnético é relacionado como campo incidente, é relacionado como campo elétrico incidente por esta relação que a gente já conhece. Mesma notação para a onda refletida e transmitida, só que neste caso temos campos de polarizações E0 refletido e campo de polarização transmitido E0 transmitido, complexo. Tá? A gente vai repetir o mesmo raciocínio, vamos impor as condições de borda, vamos ver que relações podemos ter entre as quantidades envolvidas. Então a situação é esta. A gente tem agora, importante, temos um vetor de onda K incidente, um vetor de onda K refletido e um vetor de onda K transmitido. Por enquanto são vetores de ondas arbitrários, mas vamos ver como as equações de Maxwell impõem relações entre estes vetores de onda. Notem também o mesmo ômega, porque temos só uma frequência envolvida neste processo, tá? Então, a gente tem um vetor de onda incidente, um vetor de onda refletido, um vetor de onda transmitido, tá? Caracterizando pelos ângulos θ incidente, θ refletido e θ transmitido. Muito bem. Então, vamos impor as condições de borda. Começamos impondo as condições de borda, observando o que acontece com esses fatores, né? Então, o que acontece? Como precisamos do mesmo ômega para as ondas incidente, refletida e transmitida, significa que K incidente vezes a velocidade no meio 1 deve ser igual a K refletido vezes a velocidade no meio 1, que deve ser igual a K transmitido na velocidade no meio 2, e cada um desses termos é igual a ômega. Tá? Ou seja, reescrevendo, temos essa relação entre os módulos, tá?
do número de onda incidente, refletido e transmitido. Vamos ver o que podemos dizer da direção. Então, a condição de borda é imposta no plano definido por z igual a 0. Tá? Então, isso significa que, dada esta condição de borda, isso significa que a projeção y do K incidente deve ser igual à condição y do K refletido, deve ser igual à projeção y do K transmitido, e mesmo argumento pela projeção x. Agora, podemos considerar por simplicidade que a projeção y seja igual a 0. Ou seja, estamos escolhendo o eixo x paralelo ao vetor de estamos escolhendo o eixo x de forma que o vetor de onda K incidente seja no plano xz. Ok? Estamos no plano xz. Ok. Então, a primeira consequência do que dizemos é que os três vetores de onda são no mesmo plano. Além do mais, considere, por exemplo, a componente x do vetor de onda incidente. Essa aqui será igual a K incidente vezes seno do ângulo θ incidente. E como para os três vetores de polarização de onda a componente x é igual, temos que K incidente seno de θ incidente igual a K refletido seno de θ refletido, que é igual a K transmitido sem θ transmitido. Ou seja, temos a segunda lei, simplesmente porque K incidente e K refletido devem ser iguais. Tá? Então temos que θ incidente deve ser igual a θ refletido. Mas, por outro lado, temos que a razão entre o seno do θ transmitido dividido pelo seno de θ incidente é igual à razão dos dois índices de refração. Esta aqui se chama lei de Snell. Então, esta aqui é a lei de reflexão para os ângulos, esta aqui é a lei de Snell. Interessante ver como essas duas leis fundamentais da óptica surgem naturalmente nas equações de Maxwell. Muito bem, agora vamos ver o que as condições de borda impõem nas amplitudes. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente já discutiu o que as condições de borda impõem nesses fatores. Temos que ver o que acontece com as amplitudes. Então, as condições de borda para as amplitudes se reduzem nessas quatro equações. Tá? Lembrando, por exemplo, que aqui por exemplo, temos que o campo magnético incidente mais o campo magnético refletido na direção z deve ser igual ao campo magnético transmitido na direção z. Tá? Estamos dizendo que a componente z do campo magnético é conservada antes e depois na interface. Né? Lembrando que a amplitude do campo magnético é relacionada à amplitude do campo elétrico por meio da direção do vetor de onda e da velocidade da onda. Tá? Então a situação é essa daqui. Temos o vetor de polarização incidente. Tá? Aqui poderíamos considerar duas possibilidades. Porque uma vez que definimos o plano xz, o vetor de polarização pode ou ser no plano xz ou ser, por exemplo, ortogonal ao plano xz. Tá? Ou polarizações em outros planos, tá? Mas discutindo essas duas componentes, a gente depois pode simplesmente aplicar o princípio de sobreposição. Tá? Muito bem. Então, vamos ver quais são as amplitudes refletidas e transmitidas. A gente define um fator alfa como a razão dos cosseno do θ transmitido e do θ incidente. O cosseno de θ transmitido podemos escrever como raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ transmitido, e seno ao quadrado de θ transmitido é relacionado com o seno ao quadrado de θ incidente, né? Pela lei de Snell. Então podemos escrever desta forma o fator alfa.
observando então como o fator alfa dipende essencialmente unicamente pelo ângulo incidente. Agora, as ondas incidentes, transmitidas e refletidas possuem o mesmo plano de polarização, isso é simples de ver pela condição de borda. Consideramos o plano de polarização que é no plano dos vetores de onda, ou seja, no plano de incidência. Tá? Neste caso, a gente tem uma relação entre amplitude do campo de polarização refletido e incidente, dado com o coeficiente de proporcionalidade vai ser alfa menos beta dividido por alfa mais beta, e a relação entre o campo trasmitido e o campo incidente dado por este coeficiente de proporcionalidade. Essas duas equações se chamam de equações de Fresnel e são válidas neste caso para a polarização no plano incidente. Se a gente considerar o plano ortogonal ao plano de incidência, a gente tem equações de Fresnel que são parecidas, mas um pouquinho diferentes. Isso significa que vamos ter leis de transmissão, temos amplitudes de ondas refletidas e transmitidas que dependem da polarização do campo rispetto ao plano de incidência. Muito bem, então podemos definir o ângulo de Brewster observando o seguinte. Temos algumas observações. Primeiro, se alfa é maior que beta, a onda refletida está em fase com a onda incidente. Se alfa é menor que beta, a onda refletida é em oposição de fase. Tudo bem. Outra questão é que existe um θ incidência. Observa come a amplitude refletida é proporcional à diferença entre alfa e beta. Tá? Então, existe um ângulo θ incidente, então que alfa seja igual a beta, então o campo refletido é nulo, ou seja, não há onda refletida. Chamamos este ângulo de Brewster. Tá? E tipicamente temos que a tangente do ângulo de Brewster é dado pela razão entre os dois índices de refração. Mas, em geral, a gente pode definir também o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão, dada novamente pela razão das intensidades. Por exemplo, o coeficiente de reflexão dada pela razão do índice da intensidade refletida dividido pela intensidade incidente. Nesse caso vai ser alfa menos beta dividido por alfa mais beta ao quadrado. E o coeficiente de transmissão, novamente a razão entre a intensidade transmitida e a intensidade incidente, dado por esta expressão. Novamente temos que coeficiente de reflexão mais coeficiente de transmissão é igual a 1, porque não há dissipação na interface. Agora, se consideramos novamente, por exemplo, observe como alfa depende do ângulo de incidência. Em geral, o coeficiente de reflexão de transmissão depende do ângulo de incidência. Tá? Então, por exemplo, aqui temos o ângulo de incidência entre 0 e 90 graus, sendo 0 perpendicular à interface, 90 graus paralelo à interface, a gente tem este valor. Este é o coeficiente de transmissão, que esta aqui é uma figura feita para uma onda que se propaga numa interface entre o ar e o vidro. Tá? Então, para a incidência perpendicular, novamente a gente tem um valor numérico que já mencionamos anteriormente, de 4% refletido a 96% transmitido. Tá? Conforme vamos aumentando o ângulo, descobrimos que tem um ângulo que se chama ângulo de Brewster, no qual não temos onda refletida, toda a luz passa. Tá? Depois, conforme vamos aumentando o ângulo, o que acontece que essencialmente quase a totalidade da luz é refletida e nada é transmitido. Tá? Isso acontece no caso... Seria interessante ver o que acontece na interface entre vidro e ar, ou seja, quando a onda incidente está no vidro. Tá? Outra coisa interessante é ver o que acontece quando consideramos a polarização perpendicular ao plano de incidência. Estes serão exercícios que vamos resolver como lista ou na sala de aula. Obrigado.